Olá, meu irmão e minha irmã, nesta terça-feira, 21 de julho, escutemos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos duas categorias de pessoas: as que estão fora e as que estão dentro. As que estão fora, trata-se de Maria com os irmãos e irmãs de Jesus. E aqueles que estão dentro, provavelmente ali numa sinagoga, são os discípulos, ou seja, a multidão que também está ali presente, ouvindo nosso Senhor. E, infelizmente, os protestantes fizeram uma interpretação errônea acerca deste evangelho. Eles falam que nosso Senhor está menosprezando, desprezando a sua mãe, quando, na verdade, nós sabemos que Maria, mais do que nunca, foi aquela que mais observou a palavra do Senhor. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. A atitude de Jesus jamais é de rejeição com relação à sua família. Mas o que é que Jesus faz aqui? Ele quer ampliar seus laços familiares a todos aqueles que o seguem. Maria, mais do que outra pessoa, foi aquela que sintetizou a fé do povo judeu, quando ela disse para o anjo Gabriel: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Muito mais, nosso Senhor estava enaltecendo a sua mãe quando disse: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Estes são minha mãe, meus irmãos e irmãs. No fundo, nosso Senhor estava elogiando a sua própria mãe. E Maria deu à luz a Jesus humanamente, e ela é bem-aventurada por isso, também por ser a mãe biológica. Bem-aventurada aquela que acreditou. Mas muito mais do que Maria ser a mãe biológica de Jesus, ela é discípula. Nosso Senhor foi, na verdade, o seu primeiro mestre, o seu primeiro educador na fé. Abraão é pai de todos os crentes no Antigo Testamento, dizia São João Paulo II. E Maria é a mãe de todos os crentes no Novo Testamento. A maternidade da Mãe de Deus começa com o seu sim ao anjo: Faça-se em mim segundo a tua palavra. De fato, Maria é uma palavra grávida de Deus. No sentido real, ela está grávida da palavra de Deus. E quem der testemunho de Cristo torna-se membro de sua família. Jesus não está mais só. Ao seu parentesco da carne sucede aquele do Espírito, e assim nasce a família do Filho com mãe, irmãs e irmãos. O Evangelho de hoje trata do tema da família, que é o núcleo vital da sociedade. E essa família não há só de ter a consanguinidade, os traços consanguíneos, mas, sobretudo, é importante que seja uma família também escatológica, uma família também que esteja unida não só pelo sangue, mas também pela fé. É isso que nosso Senhor está valorizando, que antes de Maria ser sua mãe no sentido biológico, ela o é no sentido espiritual. Maria é discípula do próprio Jesus Cristo. E o grande destino do homem é tornar-se mãe do Senhor.
O Evangelho começa citando a Mãe de Deus. Tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. E Nosso Senhor termina a última palavra do Evangelho citando sua mãe. Mãe. Então, o que é ser cristão? É dar corpo ao Filho de Deus. O grande destino de todos nós é que nos tornemos, no sentido espiritual, mães do Senhor. Maria é a vocação originária do homem. Foi ela que disse sim ao Pai. Maria é a resposta à proposta de Deus. Na terra, o Filho de Deus nasceu em um momento histórico em Belém, no seio da Virgem, mas seu nascimento se prolonga naqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nosso Senhor continua nascendo naqueles que fazem a vontade de Deus. E desse modo, nós que obedecemos a Deus, ouvindo a sua palavra e praticando-a, nós exercemos o ministério de Maria, Mãe de Deus, que é de dar à luz a Cristo ao mundo. Cristo continua nascendo na nossa vida, nas nossas obras. Maria se torna verdadeiro modelo do discípulo porque ela foi aquela que mais se assemelhou a Cristo. No livro famoso de Raniero Cantalamessa, intitulado Maria, um espelho para a Igreja, ele faz um paralelo entre a kenosis de Cristo, ou seja, o esvaziamento de Cristo, e o esvaziamento de Maria. Assim como Cristo, que é Deus, não se apegou ciosamente à sua condição divina, mas ele assumiu a humanidade na forma de escravo, e Nosso Senhor não teve privilégio enquanto Filho de Deus na terra. Inclusive, se dizia, pode-se vir algo de bom de Nazaré? Não é ele o filho de José, o carpinteiro? Então Jesus, ele se misturou com a humanidade a ponto de se igualar, se nivelar à nossa humilde condição humana. Maria também não teve o privilégio, por ser mãe de Deus, o reconhecimento como nós temos hoje. Chamamos Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Vitória, etc. Então, Nossa Senhora, ela não teve esse privilégio que nós damos hoje para Maria, na época em que ela estava na terra com seu filho. Então, de alguma forma, houve uma kenosis mariana. Raniero vai falar muito isso. Ele vai citar alguns textos. E Maria teve que aprender com seu próprio filho a crescer na fé. Assim como Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria, também Maria crescia na fé. O Concílio Vaticano II vê a santidade de Maria não no privilégio, mas, sobretudo, na fé. E ela progrediu na fé, ela cresceu na fé. Maria, durante a vida pública de Jesus, também teve que aprender a ser discípula. Logo no início da vida pública de Jesus, nós temos alguns textos, que inclusive eu vou fazer uma pequena explicação, né? E o primeiro é do velho Simeão. Quando Maria vai apresentar o seu filho ao templo, o velho Simeão o toma nos braços e diz que esse menino será causa de elevação para muitos e também de queda. E olhando para Maria, diz, e uma espada traspassará o teu coração. Aí já começa o martírio, a kenosis, o esvaziamento de Maria. Também, quando Jesus se perde no templo, Maria, preocupada, quando encontra o seu filho, diz, meu filho, teu pai e eu estávamos te procurando. E Nosso Senhor lhe responde, por que me procuráveis? Não sabias que devia estar na casa do meu pai? Nós vemos neste momento que se coloca uma terceira vontade entre Maria e José, a vontade do pai. E Maria está ali aprendendo a ceder.
Aquele filho não é só dela, é sobretudo do Pai. Então, isso tudo é um processo de uma certa perda, de uma certa renúncia. Maria em Caná da Galileia, naquele momento belíssimo, onde aquele casal está passando um vexame, faltando vinho, e Nossa Senhora como que antecipa o primeiro sinal de Jesus e diz: meu filho, eles não têm mais vinho. E Nosso Senhor diz: que temos nós com isso, mulher? No primeiro momento parece que Nosso Senhor está como que advertindo a mãe. A minha hora ainda não chegou. Mas Maria ficou ali silenciosa, sabia que, como mãe, ele atenderia o seu pedido. A hora de Jesus, na verdade, será na cruz, e Maria vai estar lá também. E eis que Nosso Senhor faz o que Maria pede. Eles não têm mais vinho. E Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. Há um outro texto que é o que hoje meditamos. Lá fora está a tua mãe que quer te falar. Quem são minha mãe e os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. As pessoas que poderiam ouvir estas palavras poderiam até falar assim: nossa, então será se ele não é mariano? Será se ele não gosta da mãe? Não, sabemos que gosta sim, muito. Sabemos que Nosso Senhor está demonstrando que Maria, antes dela ser mãe no sentido biológico, há de ser discípula. E Maria foi aprendendo isso. Quando Jesus pregava de forma belíssima, com autoridade, uma mulher quis elogiar a mãe de Jesus quando disse: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. E Jesus vai pela tangente e diz: mas felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Hoje nós sabemos que mais do que nunca Maria foi aquela que mais colocou a palavra de Deus em prática. Mas as pessoas naquela época poderiam dizer: nossa, como é que ele responde assim? Será se ele não gosta da mãe? Ama muito. Só que de alguma forma Nosso Senhor estava educando a sua mãe, percebendo que o mais importante é a família escatológica, a família espiritual, do que a família biológica. Por isso que é uma grande lição que Nosso Senhor está dando hoje para as famílias. Não basta somente a consanguinidade. A verdadeira fraternidade é composta através de quê? Dos laços espirituais, da fé, né? Eu posso ser irmão, né, no sentido consanguíneo, de um parente meu, né, de um irmão, e não ser irmão na fé. Então, Nosso Senhor está priorizando aqui a comunidade escatológica, a comunidade espiritual. Jesus foi mestre também de sua mãe. Ele ensinou sua mãe a renunciar a si mesma. E nós perguntamos: por que Jesus fez tudo isso? Para Maria se tornar sua primeira e mais perfeita discípula. Maria não teria trocado este privilégio por nenhum outro. E qual foi a atitude de Maria diante desse tratamento do filho? Nenhum sinal de oposição, nenhuma discussão, nem autojustificação. Foi docilidade absoluta. Sua resposta para tudo isso era o silêncio, e ela guardava todas essas coisas no seu coração. Maria discípula. Maria é muito mais discípula do que mãe. Junto da cruz de Jesus estava Maria, sua mãe. Está ali realmente a conformidade dela com seu filho. Ela que está de pé aos pés da cruz. Naquele momento, Maria se cala, celebra com o filho a sua Páscoa. E ela diz ali: amém. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.